O item número 12 institui o mês de março como o mês da poesia. Eu agradeço, porque é o mês do meu nascimento também. De autoria do senador Paulo Paim, e a relatoria é da senadora Maria do Carmo Alves. O relatório é favorável ao projeto. Passo a palavra, portanto, à relatora, a senadora Maria do Carmo Alves, para a leitura do relatório. Presidente, senhora senadora. Eu quero ressaltar que o projeto é técnico nesta comissão e, por enquanto, ainda não temos quórum, portanto, nós vamos apenas fazer a leitura. Se alcançarmos o quórum, colocaremos em votação. Senhora presidente, senhores e senhores senadores, eu vou me ater à análise do projeto. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre proposições que versem sobre datas comemorativas, categoria em que se enquadra o projeto de lei do Senado, de número 343, de 2011. Neste momento, tendo em vista o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal ao requerimento de número 4 de 2011 da CE, que trata do estabelecimento de datas comemorativas, vai-se necessário avaliar a proposição segundo os novos procedimentos legislativos que, a rigor, estão vigorando desde o dia 9 de dezembro de 2010. O voto proferido pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça determina em seu item A que os projetos de lei, independentemente de sua data de apresentação, antes ou depois da publicação no diário, publicação da lei número 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que se encontrem pendentes de apreciação na CE ou pelo plenário e que não atenda ao critério de alta significação estabelecido no artigo 1º da referida lei, deverão ser rejeitados por injuridicidade. Do processo consta a transcrição de audiência pública ocorrido no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, em que se debateu o tema Poesia e Direitos Humanos. Em igual sentido, o sumário da tramitação do projeto atesta a realização de uma segunda audiência pública no dia 1º de julho de 2015, já mencionado, que confirma o atendimento dos ditames da Lei 12.345 de 2010. Entendemos que a alta significação da poesia para a sociedade brasileira é inquestionável. As letras nacionais não teriam a identidade consolidada que têm, não fosse o zelo com que nossos poetas se dedicaram a cantar não apenas os amores, mas também as ignominias e as injustiças, não apenas os heróis, mas até mesmo os anti-heróis. Em todas as suas vertentes, da lírica e a épica, a poesia brasileira mostra um vigor incomparável. Ainda no neoclassicismo, quando nem mesmo se considerava que houvesse uma literatura brasileira, os poetas inconfidentes deixaram para a posteridade obras imortalizadas. Nesse período, obras de Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, de Cláudio Manuel da Costa, são o testemunho do vigor poético que as letras brasileiras, as terras brasileiras, inspiravam mesmo nesses intelectuais de formação europeia. No Barroco, salienta-se a produção poética de Gregório de Matos, A Boca do Inferno.
Ele não apenas fazia xiste com os costumes arrevessados da sociedade, mas inspirava já com seus versos a crítica social que os jovens, principalmente, precisam preservar. Seus célebres versos, como a inoperância dos poderes, até hoje são utilizados em protestos. Posteriormente, com o romantismo, aí sim teríamos uma torrente de pensamento regional, de imagens e de sentimentos a serem opostos ao mundo, como na fenomenal obra de Gonçalves Dias, que colocou o Maranhão no mapa da literatura nacional, particularmente em sua épica indígena, em que cantou com coragem o ponto de vista do habitante original desta terra antes da chegada dos portugueses. É tal o poder da poesia que ela pode mesmo ser profética. Quem haveria de prever a destruição de nossas matas com tanta clareza ainda nos inícios do século XIX? Se não um poeta profeta, como se pode ver nos versos de O Canto do Piaga. O que dizer da força poética dos nossos modernistas, de cuja Semana de Arte, em 2012, celebramos 90 anos? Que seria da literatura brasileira sem Mário de Andrade? Que seria da identidade cultural brasileira não fosse Oswald de Andrade e sua transgressão estética e de costumes? Sem tais poetas, a elite intelectual brasileira não teria sido movida a ouvir a voz do povo, coisa que a política demoraria muitas décadas a começar a fazer. Drummond, Bandeira, Goulart, cada um a seu modo, representam com seu engenho e arte o que possa ser considerada como momentos os mais representativos das letras poéticas nacionais. Não podíamos concluir este voto sem evocar aquele vindo das selvas amazônicas, fez soar sua voz subversiva em tempos sombrios. Fazia escuro, mas Tiago de Melo cantava. Aquele que ousou, num tempo de medo e de censura, propor poeticamente os estatutos do homem. E mais, silêncio e palavra, Narciso cego, a lenda da rosa faz escuro, mas eu canto. Poesia comprometida com a minha e a tua vida. Horóscopo para os que estão vivos. Mormaço na floresta. Vento geral num campo de margaridas e de uma vez por todas. É o nome de Tiago de Melo, nascido em 30 de março de 1926, e de sua obra que o autor do PL 343 de 2011 propõe como mês de março seja dedicado à poesia. Quanto ao mérito, não há, pois, o que contrapor. No que respeita à constitucionalidade, à juridicidade e à regimentalidade, a proposição não apresenta qualquer vício. Portanto, nosso voto é favorável à aprovação do PL do Senado Federal, de número 343. Em discussão. Para discutir, senhora presidente. Pois não. Primeiro, quero cumprimentar o senador Paulo Paim pela iniciativa. Eu acho que todos nós temos que valorizar muito a poesia. Senador do Carmo, pelo belíssimo e poético relatório. Só queria fazer o registro, evidentemente, do meu apoiamento, mas sendo oriundo do estado de Minas Gerais, terra de grandes poetas que foram citados, inclusive os Inconfidentes, e mais recentemente, entre todos os grandes casos do Monte de Andrade, considerar que Tiago de Melo representa a todos. E o mês de março significará, de fato, a despeito de seu nome dedicado ao Deus da guerra, vai significar na prática entre nós agora o Deus da poesia, e por isso mesmo um mês lírico da chegada dos estrofes e das belos versos. Parabéns, senador Paim. Além de parabenizar aqui na presidência, senador Paim, eu quero também lembrar
em nome da Bahia, que o Dia da Poesia, que é o dia do nascimento de Castro Alves, o grande poeta abolicionista, é justamente 14 de março. Portanto, março é realmente o dia, o mês de poetas, e em alguns outros que estudam a astrologia e que, portanto, veem em março o mês daqueles nascidos em peixes e que destacam toda a sensibilidade dos nascidos em peixes, especialmente os homens que se tornam poeta e, às vezes, correndo risco alguns políticos. Só, presidente, só para descontrair, mas para votar, hein? Para votar, eu não vou dizer o dia que eu nasci, porque senão vou achar que eu estou legislando em causa própria. Mas eu sei o dia que Vossa Excelência nasceu, por isso. Eu sei o dia que Vossa Excelência nasceu, por isso não. É que disse que. A senhora foi 14 de março, eu digo, ela vai chegar lá. Pode também ser político, né? Eu conheço muitos políticos, até porque eu também sou 12 de março. Senador Donizete. Parabenizar o senador Paim pela iniciativa e dizer da importância, né, porque a poesia não é uma invenção, ela é resultado da capacidade que o poeta tem de ler, né, de copiar o cotidiano, o sentimento, as dores, as alegrias do povo e da natureza e do mundo. Então, a poesia expressa, na realidade, acontecimentos de uma forma lírica que vem tocar a alma e o coração da gente. Então, senador Paim, muito merecida a sua iniciativa à poesia e parabéns pela sua iniciativa de nos trazer matéria de tamanha importância para que pudéssemos deliberar aqui nesta comissão. E assim já dizia o Boca do Inferno, Gregório de Matos, triste Bahia ao quão dessemelhante, marca que até hoje a nossa terra registra da desigualdade social, mas haveremos um dia de superá-lo totalmente. Vamos lá. Em votação, não havendo mais quem queira discutir. Não, desculpe. Esse é um projeto terminativo e, apesar de nós já termos tido um número maior de senadores que aqui chegaram, ainda não temos o quórum suficiente para isso. Senador Lazier se inscreveu, é isso? Não. Simone? Não, senadora Simone, desculpe. Imagina, no mesmo sentido, parabenizar o autor e dizer mais do que a poesia não fala apenas do cotidiano, e muitas vezes fala daquilo que nós precisamos ouvir, né? Em homenagem ao senador Anastasia, eu me lembrei, me corrija se eu estiver errado, o poeta mineiro Afonso Romano de Santana, e recentemente também, vendo uma participação dele pela televisão, eu me lembrei de uma poesia que acho que cai muito bem para o momento do país, o momento que vivemos nesse país, né? Erguer os olhos, me desculpa porque eu não sei, na íntegra é óbvio, mas erguer os olhos acima do rebanho é um risco que alguns insolentes correm. O cotidiano normal é continuar olhando as gramíneas, né? Olhar como faz a habitual manada. Mas alguns ousam erguer a cabeça, olhar para frente e ver a direção de onde vem o lobo. O rebanho depende de um olhar. O Brasil, senhora presidente, também depende de um olhar. Estamos precisando mais do que nunca de um olhar que nos direcione para o caminho certo. Já sabemos de onde vem o lobo. O lobo vem nos desajustes fiscais, nos gastos excessivos, na corrupção, no aumento da inflação, nos juros elevados. Estes são os lobos. Nós precisamos de alguém que tenha coragem de nos dirigir e dirigir este país a todos nós para o caminho certo. Muito obrigada. Permite, senhor presidente, eu não poderia deixar de cumprimentar a nobre senadora Maria do Carmo. Eu sei que o projeto vai ser votado só quando der o quórum, mas já, querida senadora Maria do Carmo, eu queria lhe cumprimentar pelo brilhante relatório feito aqui, dando uma enorme contribuição com argumentos. Uma vez ouvido o senador Cristóvão a seguinte frase: a revolução passa pela educação. Eu entendo que a poesia, senador Cristóvão, repetindo a sua frase, também, eu olhando para o mundo, fui ver sempre que nas grandes revoluções, com o cunho social, os poetas sempre tiveram do lado certo. Ok.
nós estamos faltando apenas um para alcançar o quórum, mas vamos passar... Eu sugeriria que se votassem nessa matéria os que estão presentes, enquanto a assessoria da comissão buscasse... com um ramo poético e um ramo de flores para vir aqui o próximo, um voto só. Enquanto isso, daríamos sequência, não sei se regimentalmente é possível isso, seria apenas por economia processual. A secretaria da mesa diz que é complicado porque podemos correr o risco de não chegar a esse um que falta. De forma que o próximo projeto é um projeto não terminativo e também de autoria do relator Paulo Paim, já com o acordo para que o senador Álvaro Dias transferiu a relatoria, a DOC, para o senador Antônio Anastasia. Eu creio que nós daríamos esse tempo para que, quem sabe, o senador Álvaro Dias possa chegar até aqui e completar o quórum. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza, seria possível termos inversão de pauta para o projeto para o item 7, ao qual eu sou o relator? Se for possível, nós acabamos de debater essa questão, senador Cameli, justamente de que pudéssemos seguir, foi uma deliberação do plenário, seguir a ordem dos projetos item a item, né? Principalmente esse item que já tinha sido ultrapassado, que é o item 11, nós já fomos para o 12 e estamos voltando para o 11. Então, logo depois, chegando agora, dado o quórum, vamos votar o podemos ir para a decisão proposta pela senadora Ana Amélia. Então, nós estamos, senador, votando o projeto... Espera aí, nós vamos votar o projeto do item 12, do senador Paulo Paim, cuja relatora é a senadora Maria do Carmo, que institui o mês de março como mês da poesia. Vamos, portanto, recolher os votos, passar a votação. Vamos proceder à chamada nominal. Senadora Fátima Bezerra. Senador Donizete Nogueira. Com a relatora, presidente. Senador Cristóvão Buarque. Com a relatora. Senador Lazier Martins. Com a relatora. Senador Paulo Paim, autor do requerimento. Mas, claro, com a relatora e cumprimentando o trabalho dela. Senador Gladson Cameli. Com o relator. Senadora Ana Amélia. Com a relatora e parabéns ao senador Paim pela iniciativa. Senadora Simone Tebet. Com a relatora. Senadora Maria do Carmo, voto conhecido. Senador Antônio Anastasia. Com a relatora. Senador Dalírio Beber. Com a relatora. Senador Ataídes de Oliveira. Com a relatora, senhor presidente. Senador Fernando Bezerra Coelho. Com a relatora, senhora presidente. Senador Douglas Sintra. Com a relatora, senhora presidente. Aprovado o projeto.